Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Mind Hacks, onde vocês trazem suas perguntas, seus assuntos e eu trago os meus Mind Hacks para vocês. Sejam todos bem-vindos. Vamos conversar hoje sobre... Já tem algumas perguntas aqui. Primeira pergunta que me trouxeram a respeito de desbloqueio. Tá? Vamos falar de desbloqueio. De bloqueios, principalmente de ordem emocional. Recebi hoje um direct de uma pessoa que falou: estou querendo montar meu próprio negócio, mas eu sinto que eu tenho um bloqueio de ordem emocional, né? De ordem a respeito de medos, no caso, né? A pessoa tem medos e esses bloqueios emocionais começam a sabotar a empreitada dela, né? E aí é o seguinte, eu quero trazer para vocês um pouco sobre isso, sobre essa questão de bloqueios e tudo mais. Existem 3 tipos de bloqueios. Então, aí a gente reduz, né? Porque quando a pessoa fala, tem alguma coisa me bloqueando, não sei o que é. Então, se eu trouxer isso aqui para vocês, já vai dar uma clareza, né? Que existem 3 tipos de bloqueios. Primeiro tipo de bloqueio, eu falei isso nas outras lives, mas eu vou falar novamente. Primeiro bloqueio de ordem, de questão de pensamentos, né? Seus pensamentos, seus padrões de pensamento. Tá? Entenda uma coisa, os seus padrões são sempre, os seus bloqueios são sempre padrões subconscientes, porque você não faria isso de forma consciente, né? Você não iria, cá entre nós, você não iria se sabotar conscientemente, né? Outro dia eu falei assim, e aí você começa a se sabotar. Aí uma pessoa me respondeu aqui na live e falou: mas por que eu me sabotaria? Isso é uma besteira. Mas é porque na verdade não é você não é você conscientemente que se sabota. A autossabotagem, ela é uma sabotagem inconsciente. É uma série de conexões e você inconscientemente se sabota. E já tem comprovações científicas que de 95 a 99% das nossas ações, das nossas emoções, dos nossos pensamentos são feitos de forma inconsciente. Tá? Ou vai dizer que você escolhe todos os seus pensamentos. Não, eu escolho todos os meus pensamentos. Aí eu recebo às vezes várias mensagens de pessoas que falam: Thiago, eu não consigo controlar meus pensamentos, vem pensamentos ruins o tempo todo. Eu falo assim, é claro que você não consegue controlar seus pensamentos. Seus pensamentos, eles já estão numa programação prévia. E se você programa direito seus pensamentos, você não vai ter pensamentos ruins normalmente. Você precisa reprogramar os seus padrões de pensamento. E aí quando você cria um padrão diferente, você começa a ter pensamentos inconscientes diferentes, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre isso, tá? Então, pensando nisso, tem padrões de pensamento, né? Isso é uma das coisas, são padrões de pensamento. Então esses são um dos primeiros bloqueios que podem ter. Você pode ter padrões de pensamento, né? Padrões subconscientes de conexões intelectuais, né? Que te sabotam, que te atrapalham, que te bloqueiam. Como, por exemplo, a pessoa ouviu a vida toda dela de que as pessoas que têm sucesso financeiro, que são ricas, né? Vamos falar, os ricos, eles são pessoas ruins, né? Ou, não, você não pode desejar ser rico, isso é demais para você, coisas desse tipo. E aí de repente você começa a se sabotar, quando você começa a ter um dinheirinho a mais, você começa a fazer besteira, dá vontade de gastar o dinheiro. Você tem programações aí nas suas ações que começam a te sabotar. Por que isso acontece? Porque tem conexões intelectuais lá dentro, lá no seu subconsciente. Tem conexões a respeito dessas duas coisas, de que a questão, no caso financeira, certo? A questão financeira, ela é uma questão ruim. Ela leva você, se você tiver muito dinheiro, você vai ser uma pessoa ruim. Você não quer ser uma pessoa ruim. Então você tem um ganho ali secundário, certo? De ser uma pessoa boa. Graças a isso você não pode ganhar dinheiro. Então você começa a ganhar um pouco de dinheiro e ele fala: opa, não deixa não, vamos ver como a gente pode fazer ele gastar. Vamos ver.
Seu subconsciente faz todas essas associações e você nem está percebendo, né? Então esses são bloqueios de ordem de mindset, tá? Mentalidade, de pensamento. Aí tem bloqueios práticos, bloqueios de ações, né? Os bloqueios de ações são bloqueios quando você tem um padrão de ação específico, né? Um padrão de ação específico seria, por exemplo, um vício num hábito de, sei lá, de se alimentar de uma determinada comida. Aquele vício prático, físico, ele vai fazer você sempre voltar para aquele vício, né? Como o álcool, como um cigarro. Esses vícios são vícios de hábitos. E esses mesmos vícios são os vícios de acordar tarde, é o vício de, vamos dizer assim, compulsões específicas. Não importa, tem diversos tipos de compulsões, no caso, né? Aí você vai ter que ver quais são as compulsões que não estão te servindo, né? Vamos dizer assim. Vamos dizer assim, compulsões não, porque compulsões é sempre negativo, mas quais são os hábitos que não estão te servindo, certo? Esses hábitos são bloqueios de ordem física, de ordem prática, certo? Hábitos que foram instalados às vezes sem querer, às vezes você ficou a infância inteira comendo um determinado alimento e tal, depois para você instalar um novo hábito de alimentação é todo um trabalho novo, né? Ok, então esse é um dos bloqueios. E o terceiro bloqueio é o bloqueio de ordem emocional, quer dizer, as emoções te paralisam. Então, o que acontece? Quando você tem esse bloqueio, que é o que a pessoa que me mandou direct falou, né? A pessoa, quando tem esse bloqueio de ordem emocional, ela começa, o processo dela de sabotagem começa na emoção. Então ela tem medo de alguma coisa, ela começa a fazer de tudo automaticamente, o subconsciente dela trabalha automaticamente para afastar ela daquela realização do que ela tem medo. Tá? Olá, Simone, tudo bom? Isso aí. Entendam isso. Entendam que se você tem um desses bloqueios, um só desses bloqueios, já não é possível atingir algum resultado. As pessoas, elas falam assim, elas querem ir para o próximo nível da vida delas, né? Se você quer ir para o próximo nível da sua vida, coloca aí, hashtag próximo nível, né? Se você quiser ficar calado, não fazer nada, também é só não colocar nada. Tá? Mas aí, coloca, se você tem essa vontade, você quer atingir próximos níveis de resultado, mas sente que tem alguma coisa, não anda, né? O que acontece? Se você tiver um desses bloqueios, só um, você não precisa ter os três. A maioria das pessoas tem os três, mas você não precisa ter os três. Se você tiver um dos bloqueios, ou emocional, ou de ordem de hábitos, ou de mentalidade, de mindset, a coisa não vai andar, né? E aí a pessoa fala assim, não, agora eu vou fazer aquele método novo, não, agora eu aprendi um novo modelo, né? A pessoa monta uma empresa, agora eu aprendi um novo modelo de vendas, e aí quando eu vender e começar a ganhar dinheiro na empresa, a coisa vai andar, né? Agora eu contratei um novo funcionário que vai me ajudar, não, agora eu encontrei o par perfeito, não, agora eu tô com um dinheirinho sobrando, então agora minha vida financeira vai mudar a partir de agora. Não, agora, sabe? São coisas assim, né? O mundo lá fora tá ditando o que é, se é possível ou não. E quando você coloca no mundo lá fora, o mundo lá fora só vai repetir o que você já é dentro de você. Então, se você já tem um padrão de ser do jeito que você é hoje, você vai só continuar voltando para esse mesmo padrão.
né? Volta e volta e volta e volta. Por quê? Porque é isso, você tem um padrão emocional de ter medo do próximo nível, né? Você tem medo, não que vocês tenham medo, mas se você tiver medo do próximo nível, né? O que vai acontecer? Os padrões sempre vão colocar você de volta no nível que você está. Ele não vai deixar você ir para o próximo nível. Se você não tem a mentalidade do próximo nível, né? Isso aí que a gente colocou aqui, que todo mundo colocou próximo nível, é isso aí. Se você pensa nesse próximo nível que você quer de resultado na sua vida, se você pegar e se esse próximo nível você não tiver a mentalidade de acordo, como que você faz, sabe, se você está na mentalidade de acordo? Você olha para uma pessoa que já está lá. Como ela pensa? Qual é o jeito dela de pensar? Né? Como que é o modus operandi dessa pessoa? Né? O jeito que ela vê o mundo, né? A visão de oportunidade. Você tem a mesma visão que essa pessoa? Não tem. Então você ainda não tem um mindset. Então o que vai acontecer? A sua visão de mundo vai sempre te levar de volta para o lugar de sempre, né? Vou trazer até um exemplo aqui para vocês do que seria isso, né? Porque eu acho que ficou abstrato. Por exemplo, vamos supor que uma coisa que você queira é realmente empreender, né? Vamos trazer o exemplo da pessoa que me mandou mesmo uma coisa. Você quer empreender. Só que você tem a mentalidade de empregado. O que é a mentalidade de empregado? É ganhar um salário. É entender que você vai receber aquele tanto todo mês, então você tem que lidar com aquele tanto que você recebe. De que você não pode, você não está na sua mão fazer mais dinheiro. Isso são mentalidades, são arquivos mentais, vamos dizer assim, né? Do mindset do empregado, né? Você não pode controlar quanto você ganha, se você ganha mais, ganha menos, né? O empregado ele ganha um tanto, se ele trabalhar mais ou menos, ele ganha aquele mesmo tanto. O empreendedor não, o empreendedor tem outro jogo, joga o jogo de... Aliás, vamos lá, tem o autônomo ainda no meio do caminho, né? O autônomo que é o empreendedor, o eu-empreendedor, né? O que é o eu-empreendedor? É o empreendedor que só ele faz as coisas, então ele troca às vezes o tempo dele por dinheiro, né? E ele troca o tempo dele por dinheiro e ele já entendeu que ele tem o potencial de aumentar ou não a receita dele. Aí ele já tem controle. Essa pessoa já tem um pouco de noção que ela consegue fazer dinheiro, ela não ganha dinheiro. Né? Olha, mentalidade diferente. E aí tem a outra mentalidade do empreendedor que não troca mais seu tempo por dinheiro. Então ele entende, não é mais o tanto que ele trabalha que faz ele fazer mais dinheiro. Né? Então você vai vendo que níveis de impotência até um nível maior de potência dessa pessoa, de poder que ela tem. Então o empregado ele é totalmente impotente, porque ele ganha o mesmo tanto trabalhando mais, menos, tendo ideias novas ou não tendo. O empreendedor ele já tem uma coisa que ele consegue já empreender, ele já consegue, como eu posso dizer, ele já consegue, se eu trabalhar mais eu ganho mais, eu consigo fazer mais, eu consigo ter mais resultado, tá na mão dele, ele consegue fazer dinheiro, ele já tem se eu quero ganhar mais eu já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer. Já o empreendedor, ele entende que não é ele trabalhar mais, mas ele ter ideias melhores vão fazer ele ganhar mais. Então se eu tiver a ideia, às vezes uma sacada, o cara ganha 10 vezes mais do que ele ganha hoje. 10, 100, 1000 vezes mais. Né? Por isso que os caras pagam uma grana numa mentoria, por exemplo. Por quê? Porque o que acontece? Você vai numa mentoria, o mentor chega pra você e fala assim, já pensou nisso aqui? E aí ele pega aquilo ali e aplica, 10 vezes mais. O tamanho do negócio dele e tudo mais. Então, são mentalidades diferentes.
Só que isso tem que ter a ver com o seu subconsciente, não é, eu sei disso, Thiago, eu já sei que não é tempo que eu tenho que trocar por dinheiro, eu já sei disso, tá bom, mas como é que você está fazendo hoje? Hoje eu sou um autônomo, eu troco ainda meu tempo por dinheiro. Então quer dizer que isso não faz parte do seu subconsciente, porque senão você não aguentaria. Isso não faz parte de você. Isso é um conhecimento seu. Não é uma sabedoria, não é uma coisa que está introjetado, né? Não está dentro de você, não é algo que está, vamos dizer, instalado em você, não é um arquivo instalado, é um arquivo que está ali num pendrive que não está instalado em você, né? E alguém trouxe esse pendrive, você achou muito interessante, mas você ainda não copiou para dentro. Tá bom, Thiago, como é que eu faço para copiar para dentro? Tá, a gente vai falar disso depois, isso é outro papo. Mas é a partir de gatilhos mentais. Você usa gatilhos específicos para convencer a sua mente de alguma coisa. Tá? Convencer sua mente subconsciente de alguma coisa. E um dos gatilhos mais poderosos é repetição. Tudo bem, então eu acho que ficou claro essa parte de como que há um bloqueio de ordem de pensamentos, de mentalidade. Ficou claro? Deixa eu ver aqui. O que é? Como sair? Como sair do quê? Do bloqueio? Olha, sair do bloqueio já é outro jogo. Para sair do bloqueio, cada bloqueio tem uma arte para sair. Para você tirar um bloqueio de ordem emocional, né? Você precisa instalar novos modelos emocionais. Você precisa buscar mais paz interior. Você precisa, né? E como que busca a paz interior? É todo um trabalho em volta disso, um trabalho em volta de espiritualidade, de cuidado com o seu ser interior, vamos dizer assim, né? Então, esse é o ponto, tá? Pessoal, ficou claro? Aqui, ó, legal. Fá Franca falou que ok. Então parece que é ok. E quer dizer que tá zerado, ficou legal a questão da mentalidade? Ficou claro? Eu preciso saber se ficou claro essa parte para poder passar para o outro. Mas voltando aqui. Então, como sair? Cada um desses três tipos de bloqueio tem um jeito, né? O emocional é um jeito, que é a questão de você pegar e conseguir ter uma blindagem emocional. A mentalidade é um jeito, que é usar gatilhos que vão instalar novas mentalidades. E os hábitos têm formas de você modificar hábitos. Tem treinos de performance, de produtividade que vão otimizar, melhorar cada vez mais seus hábitos. Tudo bem? Ok? E tem algumas filosofias, né? Inclusive, os mindsets influenciam muito no modelo dos hábitos. Seus hábitos são ditados pelo seu mindset também. É uma coisa bem interessante de ser dita, mas não dá para explicar tudo como fazer certinho aqui. A gente vai falando um pouco, né? Esteja aqui com a gente vai falando um pouquinho sobre essas questões, tá? Você vai pegando aos poucos. Mas se eu for falar de como desbloquear cada um dos três, a gente vai fazer um curso aí de várias horas, tá bom? Então, beleza. A partir disso, a partir dessa questão, né, que eu falei aqui da mente, eu vou falar agora um pouco eu falei agora do padrão de pensamento, do mindset. Agora eu vou falar de hábitos, né? Os hábitos, como que eles funcionam, né? Os bloqueios feitos por hábitos. É assim, pensa que vou trazer o mesmo exemplo do empreendedor. Vamos dizer que o seu hábito de ação foi sempre de chegar e ser comandado por alguém, certo? Você nunca teve a autonomia de montar as suas coisas, de ir lá fazer, de executar sozinho. Você sempre precisou
de alguém que te monitorasse, que falasse, vai por ali, faz não sei o que lá. Isso é um hábito, tá? Isso é um hábito. Se você não está habituado a você escolher o que você tem que fazer e tudo mais, quando você cair no jogo do empreendedorismo, que aí você precisa ver o que você precisa fazer, você precisa ter foco, organizar, você vai parecer uma barata tonta. É um exemplo. Por quê? Porque o hábito não foi instalado. Então é necessário instalar um novo hábito de conseguir visualizar as ações que precisam ser feitas de forma estratégica, definir cada ação e seguir a sua própria disciplina. Porque ser disciplinado pelos outros é fácil. Agora, você assumir sua própria disciplina é difícil. É muito mais difícil. Também porque a tendência é nós não nos levamos tão a sério quanto levamos a sério os outros. Né? Principalmente as pessoas que têm bloqueio naquele segundo nível que eu falei pra vocês na outra live. Tá? Então, resumindo a história toda, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou trazer a resposta para a pergunta. Né? Como se livrar do medo, que é a questão do bloqueio que essa pessoa acha que tem a respeito. Né? Eu não tenho certeza se só esse bloqueio que ela tem, porque ela só falou que ela está com medo e ela sente que se sente bloqueada, paralisada por esse medo e não consegue empreender, não consegue montar o seu próprio negócio, não consegue sair do lugar. Tudo bem. Primeiro, observe se é só esse bloqueio que você tem. É só esse? Beleza. Se não for, você vai ter que trabalhar. Depois a gente pode até falar dos outros. Agora, se for, vamos falar, é só esse. O que vai ter que fazer? Você vai ter que pegar. E é o seguinte: o medo, ele faz parte do nosso jogo. O medo é uma emoção que é natural, que faz parte disso tudo, né? O medo é uma coisa que... Falta dinheiro em que sentido? Tá? Me fala aí direito, fala toda a questão, não é só isso, tá? Coloca aí pra mim o que você quer falar a respeito do dinheiro, tá bom? Vamos lá. Então, o medo, ele não tem nada de errado com medo. O medo faz parte do nosso jogo, a gente precisa saber lidar com ele e não tentar eliminar. Enquanto você buscar eliminar o medo da sua vida, você vai ficar nadando em círculos. Enquanto o medo for uma coisa que você não... as pessoas que têm sucesso, elas não têm medo. Elas têm medo, só que elas vão com medo mesmo. E o medo vai perdendo a significância. Né? Medo de faltar dinheiro. Tá, beleza, a gente já vai falar disso. Então, entenda uma coisa. Entenda que o medo faz parte. Você não pode deixar... você não pode pegar e falar assim, vou eliminar o medo. Porque aí você já começa de um bom patamar, falando assim, olha, seguinte, não vou vencer você, mas vou conseguir dançar com você. Certo? Essa é a grande sacada. Se você for perguntar para qualquer monge, né? Porque eu acho que a melhor visão para você trabalhar a questão emocional é a visão espiritual da coisa. Tá? Se você for perguntar para qualquer monge como eu faço para lidar com medo, ele vai falar, aprenda a dançar com o seu medo. Aprenda a conviver com ele. Aprenda a entender que ele faz parte do seu jogo. Né? Você tem melancolia, você tem tristeza, aprenda a lidar com essa tristeza. Torne ela sua melhor amiga, entendeu? Você, olha, tristeza, chegou ela aqui, tudo bom, tristeza? Então, uma xícara de chá, entendeu? E observar. Porque quando você faz isso, ela não te domina,
Ela começa um processo de não... Porque a dominação da emoção geralmente é meio que um reflexo da sua tentativa de não permitir que ela exista. Ou quando você se identifica demais. É os dois lados. Ou quando você tenta reprimir ela, depois ela volta com 10 vezes mais força. Então, medo, você vai lá, tenta reprimir o medo e ele volta com 10 vezes mais força. Ou o outro lado. Ele vem o medo e você se torna o medo. E aí é um hábito diferente. Então você precisa ver, se você hoje não consegue, você fica imóvel, né? Você quer montar lá o seu empreendimento e fica imóvel. Por quê? Não, porque tem medo. É porque você está se identificando com medo ou ele te dominou. Tá? Então, a partir do momento que você entendeu isso, então tô sendo bem lento para começar, para vocês entenderem conceitos que estão envolvidos em volta disso. Tá? Não é só a questão de entender, vamos resolver esse problema. Não, precisa entender o conceito por trás para conseguir resolver essa questão. Então você tem, a partir do momento que você tem um medo e você entende que esse medo tá te dominando, ou que você escolheu se identificar com ele, né? Precisa ver qual foi a causa. Pode ter sido qualquer uma das duas. O próximo passo é você conseguir olhar para ele. Porque a gente fica com medo do medo, né? Quem tem medo do medo, coloca aí, hashtag medo do medo. Quem tem medo de ter medo, ou medo de ter tristeza, medo de ter não sei o que lá, isso é fobia de situação, né? E faz parte, fobia de emoção. Reconheça a emoção. Reconheça que existe essa emoção. Entenda que ela tá jogando aí ela faz parte de você. Você tem que reconhecer essa emoção e que ela faz parte de você. Esse é o primeiro passo. Né? Medo sem medo? Como assim? Aí não entendi. Então, então tem os dois lados. Ou você tem medo do medo, e quando você tem medo do medo, o medo te domina. Ou quando vem o medo, você entra e se torna o medo. Quando você tem medo do medo, o primeiro passo é aceitar o medo. O primeiro passo é aceitar o medo. Tá? Você dizer pro medo assim, ok, estou te vendo, eu tenho medo disso, ok, e tudo mais, mas eu não sou você. Você olhar para esse medo e falar, medo, eu não sou você. Eu sei que você está aqui, eu te reconheço. Você é uma pessoa, você é uma emoção que faz parte do eu, né, da minha, né, no caso aqui, você faz parte do Thiago, né? Mas aqui, quando você vai agir, né, vou empreender, mas agora eu vou empreender e independente do que você me diga, tá? É um trabalho, não é da noite pro dia. A hora que você falar isso, me livrei, agora o medo vai me deixar agir. Não, você precisa entender que ele vai estar ali jogando e você vai agir apesar dele. Só que para isso você tem que reconhecê-lo e você tem que deixá-lo, sabe? Você não pode ficar com medo dele. Você tem que chegar perto, você tem que olhar para ele, tem que saber que ele tá ali, entendeu? Que ele faz parte. E quando você for agir, vai dar o frio na barriga.
Você sabendo, você tendo esse autoconhecimento, quando você for agir apesar do medo, né? Vai ser mais fácil. Você não vai ter, o medo não vai te controlar nesse processo. Tá? Já tem a outra pessoa, né? E outra coisa muito importante, para você conseguir ter essa vivência, é muito importante que você tenha práticas ou meditações como mentalizações. Tá? Já vou falar da mentalização principalmente para o pessoal que se identifica com medo. Tá? Práticas que vão te ajudar a ficar mais forte que o medo. Para você poder ir, mesmo o medo te puxando para trás. Você fala, tudo bem, medo, eu vou. Não, não vai. Vou, deixa, fica tranquilo, vai dar certo. Né? Ok. Vamos lá. Aí tem o medo. Vamos falar do medo. A hora que você se identifica com o medo. Você se torna medo. Essa questão é muito presente, principalmente com as pessoas que se identificam com todo tipo de emoção. É um padrão, é um hábito emocional dessa pessoa. Aí a pessoa fala, não, eu sou muito intenso, eu sou muito intensa. Né? É nada, você não é intensa, você é uma pessoa que não consegue, que tudo que acontece te influencia e te leva. Se vem uma pessoa e grita com você, aquela pessoa te move. Não sei o que, tudo te leva, menos você mesmo. Né? Não é que você é intenso. Você é uma pessoa que não tem controle sobre você mesmo. Perdeu o controle sobre a sua vida. Né? Quando eu fico triste de verdade. Quando eu fico bravo de verdade. Não, você está sendo dominado pela emoção. Tá? Não tem problema de você ficar bravo. Não tem problema de você ficar triste. O problema é quando isso manda em você. E você faz coisas que você não gostaria de estar fazendo, porque essas coisas chegam e mandam em você. Você entra numa crise de raiva e quebra tudo. E depois quando passa, fala, poxa, por que eu fiz isso? Por quê? Porque a tendência é que você está treinado ou treinada a, quando vem uma emoção, você se tornar ela. Você mergulha na emoção. E isso acontece começando pelas emoções positivas. Vamos falar de alegria. A pessoa, quando entra num momento de alegria, ela é a alegria. E isso é um problema também. Porque se você é a alegria, quando vier a tristeza, você vai ser a tristeza. Você pode ter alegria, mas a alegria não é você. Você conseguir observar, olha, eu estou num momento alegre, tá muito bom. Tá muito bom, mas isso não sou eu sou outra coisa. Essa busca, isso você consegue numa busca mais, no nível mais espiritual e tudo mais, por isso que eu falei da meditação e tudo mais. Mas quando você entende que essa alegria, você está alegre e não você é alegre, né? Você está triste, não você é a tristeza. Sabe? Quando você começa a entender que aquela emoção veio, ela vai passar por você e vai embora, as coisas ficam mais tranquilas. Mas quer dizer que eu não posso viver a alegria? Você está tirando toda a minha alegria e não sei o que lá. Não, você pode viver a alegria entendendo que essa alegria que tipo, você não pode se identificar, você não pode ser a alegria. Você pode viver olhando a alegria. Vai ser menos intenso? Vai ser menos intenso. Viver a alegria de uma forma, ver a alegria de uma forma um pouco mais terceira pessoa é uma maneira um pouco menos intensa de viver a alegria.
Mas também você não vai viver a tristeza dessa forma. E você vai conseguir atingir melhor seus objetivos. Você vai conseguir transcender as questões emocionais. Você quer atingir objetivos? Você quer fazer as coisas na sua vida, fazer acontecer e tudo mais? Você precisa conseguir tratar suas emoções em terceira pessoa e não em primeira. Sabe? De que você se tornou o medo. Então, para você não se identificar, você tem que começar pelas boas. Porque é fácil. Então eu não vou me identificar com as ruins e vou me identificar com as boas. Isso não funciona, não é assim. O treino dessa coisa de não identificação com a emoção, ela vem do começo até o fim. Quando vem uma coisa boa, você pode curtir, mas você não pode se identificar. Você não é aquela alegria. A alegria, ela faz parte de você. Está ali, naquele momento. Mas ela não pode dominar você. Né? Alegria vem em mim, né? É isso que as pessoas fazem. Mas quando você faz isso, você fala alegria, tristeza, raiva, tudo vem em mim. Você não está falando só alegria. Então, isso é a grande maioria da humanidade, né? Não é todo mundo. Isso é um treino, inclusive. Porque a humanidade foi treinada o oposto, né? É diferente de você vai pegar uma pessoa com um estudo mais espiritual, no sentido de um monge, uma coisa desse tipo. O treino deles é justamente de não autorizar as emoções muito... que elas dominem eles, né? Isso é um treino que eles fazem nos mosteiros e tudo mais, mas isso não é feito aqui. Tanto é que a pessoa que ela é desse jeito, ela é até tratada como uma pessoa meio fria. É uma pessoa que não tem muita coisa e tudo mais. E esse é o jogo, né? Agora, você vai olhar os caras vamos falar de caras como Michael Jordan, caras desse tipo que atingiram performances extraordinárias, eles não eram levados pelas emoções. As emoções não controlavam eles. Eles escolhiam como usar aquilo, canalizar aquilo de uma forma que gerasse o resultado que eles queriam. Então você tem duas opções. Ou você se deixa dominar, por uma emoção, e aí você vive e assim, não tem certo e errado, tem qual é o objetivo que você quer. Aí você vive alegrias, vive tristezas no máximo de intensidade, né? E é levado pelo mundo, porque o mundo vai te levar para qualquer lugar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou você escolhe cumprir sonhos, atingir objetivos, ter realizações maiores, mas no controle da situação interna. Entendeu? Isso é uma escolha. O que você escolhe? Né? Essa é a grande pergunta. O que você escolhe? Então, trazendo essa coisa do bloqueio do medo, né? Então, provavelmente, um dos dois. Você está dominado ou você está se identificando com medo. E aí já tem duas soluções para você fazer a partir disso. A partir do momento que você consegue controlar o medo, você vai ver que, se for só isso, você vai ver que quando você for empreender, vai vir o medo. Só que o medo não vai ser um vilão aí da história. Ele vai ser uma pessoa que vai estar tentando te puxar para baixo. Para baixo não, mas tentando te puxar para trás, enquanto você está querendo avançar. Vai existir, mas você vai continuar. Vai continuar até ele não fazer mais sentido, né? O medo vai deixar de fazer sentido a hora que você não... O medo vai parar de fazer sentido a hora que você conseguir atingir o objetivo.
tá? E agora eu vou trazer um hack para vocês de mentalização, um mind hack aí, sobre como que você pode não é vencer o medo, mas como você pode ressignificar uma situação para o medo não fazer sentido naquela situação. Um exemplo disso, clássico, é a mentalização. A mentalização é uma técnica que vai te ajudar muito nesse jogo. O que é a mentalização? A mentalização é quando você faz você cria na sua imaginação a situação dos seus sonhos. E você usa essa mentalização para ir até aonde você deseja ir. Então você imagina você empreendendo e tudo mais, com o máximo de riqueza de detalhes. Só que o que vai acontecer é que se você tem medo disso, você não vai querer imaginar. Você vai começar a imaginar, vai faltar atenção, você vai começar a se perder nos pensamentos, você vai começar a se desconcentrar, você vai começar a se sabotar, mas você tem que manter o foco. Continua lá, fazendo a mentalização, continua. Vai chegar uma hora que vai fazer um clique, fazer clac, e você vai se ver naquela mentalização, finalmente. Né? Você fechando os olhos, você está lá um tempo tentando, chega uma hora que acontece. Você vai se imaginar. Quando você faz isso, a sua mente ela não consegue distinguir o que é real, o que é mentira. Então ela vai olhar e falar assim, nossa, ele conseguiu empreender, está tendo sucesso e ele está vivo. Por que isso? Né? O medo é um instinto de sobrevivência. Então, se você quer viver, o medo ele serve para você sobreviver. E ele acha que você vai morrer se for fazer aquilo. Né? Por exemplo, falta de dinheiro. Né? Falou, eu tenho medo de faltar dinheiro. O que é o medo de faltar dinheiro? É que você acha que se faltar dinheiro, você vai morrer. Vai morrer de fome, vai morrer socialmente, sabe? Porque são mortes, né? E o medo da morte é a grande, vamos dizer assim, é a motivação do medo. A morte é a motivação do medo. Então quando você faz a mentalização de você lá, naquele lugar que você deseja estar, e fala, eu não morri, o que acontece? Clique. A sua mente fala assim, não tem por que ter medo disso. E você venceu o medo. Certo? A partir disso, você venceu não, né? Porque ele vai continuar lá em outras áreas da sua vida, mas ele não vai fazer sentido ele estar ali. Porque ele está para te ajudar, ele está querendo te ajudar a se preservar e tudo mais. Então o medo não vai estar mais ali. Isso também, eu tenho medo de faltar dinheiro, eu tenho medo, a pessoa às vezes tem medo de ir pra rua. Tem medo de ir pra rua. E tem uma mentalização que é engraçada. É uma mentalização assim, as pessoas acham que a mentalização, elas tomam cuidado com a mentalização porque elas acham que a mentalização atrai as coisas, né? Usando a lei da atração. Então você faz a mentalização e aquele momento você pediu para o universo, agora é só esperar o universo entregar. E não é assim. O universo entrega não é o que você faz na mentalização, mas sim o que você está vibrando o resto do seu dia, inconscientemente. A mentalização, o que ela faz? Ela muda a sua vibração dominante. Ela muda aquela vibração de... como posso dizer? Ela muda a vibração normal que você tem, a vibração comum que você tem o tempo todo. Você está o tempo todo vibrando. Por exemplo, se você tem a imagem mental de que você é uma pessoa... de que você é uma pessoa triste, né? Não, eu sou uma pessoa triste e tal, e não sei o que lá.
ela está vibrando e vai trazer mais situações que te traz tristeza. Quando você faz uma boa mentalização, onde você se vê como uma pessoa alegre e tudo mais, isso vai mudando a repetição disso vai mudando a sua imagem mental, a imagem que você tem de você. E quando você muda a sua imagem, você muda a influência que você está mandando para o universo. Então, esse jogo que é a busca da mentalização. Então, quando você faz uma mentalização, não fique com medo de você pensar numa coisa, agora eu vou atrair aquela coisa. Não posso falar nisso porque senão vai cair, sabe? Aquilo vai vir. Não é assim que funciona. Não é você pensar uma vez uma coisa que aquilo vai vir. Pensei na minha morte, acabou, agora eu vou morrer. Morrer você vai, em algum momento você vai. Mas não quer dizer que vai acontecer. Tá? Ao menos que você comece a acreditar e trazer isso como a sua verdade. E existe uma mentalização que uma vez um professor meu me falou, que é você mentalizar. Sabe uma coisa que você tem muito medo? Você se imaginar naquela situação que você tem muito medo. Então a falta de dinheiro, você debaixo da ponte. Não é nem debaixo da ponte, né? É você, acabou seu dinheiro. O que vai acontecer? Mentaliza. Imagina, o que seria? Teria acabado o dinheiro. Puxa, aí você imagina você lá e não tem dinheiro e vai ter que ir pra onde? Pra casa dos pais. Não tem nenhum parente aqui perto, então talvez eu vou ter que ir pra rua, mas tem albergue. Sabe? Você começa a ver que a situação não é tão preta assim. Entendeu? Você criar essa imaginação de que assim, qualquer situação não é tão preta assim. Até ir pra debaixo da ponte não é todo o bicho que a gente pinta, entendeu? É muito difícil de uma pessoa ir para debaixo da ponte. Se você for olhar bem, até aqui em São Paulo, por exemplo, uma boa parte das pessoas que estão é meio que por escolha mesmo, é questão de drogas. Nem quero entrar muito nesse assunto, mas é meio que uma escolha, de certa forma, uma escolha de querer estar naquele meio por causa da questão do crack, sabe? Tem toda uma questão envolvendo isso. É mais complicado do que acabou o dinheiro, agora eu vou para debaixo da ponte. É muito mais complicado que isso. Então, quem que falou aqui que tem medo, acho que é a Fá Franca, é isso? Que tem medo de não ter dinheiro. Então imagina, o que aconteceria de pior se acabasse o dinheiro? Se imagina naquela situação, você vai morrer? O medo começa a sumir. Sabe? Mas aí eu vou atrair. Não vai atrair. É só pra você ver que não é tão ruim assim. Tá? Às vezes você pode usar o medo como motivador. Né? Também é possível usar o medo. Eu tenho medo de não ter dinheiro. Legal, usa isso como motivador para não deixar de ter dinheiro, entendeu? Mas às vezes o medo ele é um paralisador, aí é um problema. Se o medo é um motivador, se você consegue usar o medo como um motivador, e isso você só consegue se você não se identifica com medo, né? Você consegue usar o medo como um motivador, você cresce. O medo ele te usa como paralisador, já era. Tá bom? É isso aí. Bom, a gente conseguiu seguir bastante com essa conversa aqui. Eu até alonguei aqui porque ninguém fez mais nenhuma pergunta. Vocês têm mais alguma pergunta, pessoal? Ou podemos encerrar? Me digam aqui. Lembrando que amanhã de novo, 12:01, estamos aqui. Deixa lá nos stories, vou colocar nos stories de novo a caixinha de perguntas. Deixa lá suas perguntas na caixinha de perguntas para eu poder responder amanhã, tá bom? Para eu poder trazer aqui os meus hacks a respeito disso. Tudo bem? É isso aí. Nenhuma pergunta, é isso? Tá tudo certo? Podemos encerrar? Então é isso aí. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Né? Como ter dinheiro. Vixe, como ter dinheiro. Tá.
Não é como ter dinheiro. Eu vou resumir isso aqui. Sim, estou fazendo live todo dia. Todo dia, 12:01, tá bom? Não tem como avisar. O Instagram avisa, às vezes não avisa. É coisa de... Sabe, eu entro. Quando eu entro, aparece lá, pum, o Thiago tá ao vivo. Tá? 12:01. Se você vier aqui 12:01, vai estar ao vivo lá. Vai estar aparecendo, né? Thiago ao vivo. Mas fora isso, não tem muito o que fazer. O Instagram às vezes avisa, às vezes não avisa. E pronto, entendeu? Eu coloco lá que eu entro ao vivo, né? Mas ele nem sempre avisa, esse que é o ponto. Aí você tem que ir atrás, não tem muito jeito. Então vamos lá. Como ter dinheiro? Eu vou resumir isso aqui rapidinho, porque se for ensinar vocês a fazer dinheiro, isso aí é espaço para um curso inteiro, tá? Um treinamento. Teria que fazer uma semana inteira com vocês de treinamento para poder vocês entenderem essa técnica. Mas a sacada é o seguinte: como ter dinheiro? Ser a pessoa rica. Pronto. Você tem que ser antes de ter. Não é ter dinheiro. Tem que mudar a mentalidade. Você precisa ser uma pessoa que tem a mentalidade, que tem hábitos e tem emoções de pessoas ricas. Certo? Você tem que... Ou rico, né? Que tem dinheiro. Depende de quanto dinheiro você quer ter. Quer ganhar 10 mil reais por mês? Quer 100 mil reais? Quer ter 1 milhão? Sabe? Qual é o tanto? Então você precisa primeiro instalar mentalidade de pessoas ricas, você precisa instalar hábitos de pessoas ricas e você precisa ter um emocional de pessoas ricas. Certo? Então, é isso. Você precisa ser antes de ter. O ter é uma consequência, uma mera consequência. Ter dinheiro é uma mera consequência. Tanto é que os caras podem ganhar na loteria e o cara perde tudo. Ganha no Big Brother, o cara perde tudo. Por quê? Porque ele não tem a mentalidade. Alguns que ganham no Big Brother conseguem manter. Por quê? Porque eles começam a conviver numa nata ali de pessoas ricas que pegam e mudam a mentalidade dele de como lidar com aquele dinheiro. Aí o jogo muda. Entendeu? Então, entendam isso, tá? Legal. Quero o curso. Legal. Beleza, a gente vai falar depois sobre cursos e coisas desse tipo que vão ajudar em todas essas áreas aí pra vocês. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Lembre-se, se vocês quiserem que eu responda alguma pergunta e tudo mais, vai lá no meu... Lá no... Como é que chama? Nos meus stories, onde tem lá uma caixinha de perguntas. Deixa lá a sua pergunta que amanhã eu respondo. Tá bom? Um grande abraço, pessoal, e até amanhã, 12:01. Até lá!